Boa tarde. Né? Boa tarde para o nosso público online, né? E por todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes. Todos muito bem-vindos. Hoje é o dia da nossa palestra mensal. Nós vamos receber, como nós estamos anunciando já nas quarta-feiras anteriores, o tema vai ser Almas Gêmeas, baseado no livro Consolador. Não, escreveu o livro Consolador. Inês Vendramin. E qual livro que é? Caminho, Verdade e Vida, Os Vivos do Além. Está escrito Consolador. Então, Caminho, Bom, Verdade. então fala de novo. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 67, Os Vivos do Além. Livros do Além. Legal, muito bom. Bom, então deixa eu só dar uns recadinhos rapidamente. A nossa campanha de sacolinhas já está lá com a nossa secretária, hoje é a Meire. É só ir lá, escolher na listagem e levar a sacolinha. Tem prazo máximo, isso não quer dizer que a gente vai esperar para trazer no último dia. Se puder trazer antes, é melhor, tá bom? E o que puder comprar. Se não puder fazer sozinho, chama alguém para ajudar. Se não conseguir pegar uma sacolinha, você também pode fazer uma doação, se você puder, uma doação espontânea. Eu tenho R$10 para doar, ajuda na sacolinha. Então tem sempre jeitinho, né? Só lembrando para avisar que tem que falar doação para a sacolinha. Ah, certo, Tá bom? tá certo. O nosso tesoureiro, né? Senão fica perdido aí. Que senão vai doação para Se alguém cá. fizer doação para completar alguma sacolinha, tem que escrever, na hora que falar com a secretária, tem que falar, essa doação é para completar alguma sacolinha. Isso. Que mais? Os quadradinhos de dor campanha permanente, ó. A gente recolhe sacolinhas. Tem 2 modelos de lã, você já viu, né? Já peguei a nossa tricoteira. Depois com 20 desses fica aquela manta ali linda, vocês estão vendo? São doadas para casas assistenciais que ajudam as gestantes carentes. Eles dão cesta básica e enxoval. E o nosso complementa. Bom, nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, sempre deixando bem claro que as roupas têm que ser boas, é para vender, então tem que ser uma roupa que você poderia usar, mas você já enjoou no tempo aquela roupa, não é? Que mais? Doações em dinheiro, nós temos o Pix, se a pessoa quiser ficar sócia, o mínimo é 20, tudo isso a pessoa puder e quiser, né? Não gosto de ficar falando de dinheiro, mas é assim, às vezes a pessoa quer ajudar, sabe que a gente tem obras essenciais que a gente ajuda, né? Nós estamos arrecadando também tampas e lápis plástico, de garrafa, aquelas tampinhas de refrigerante, lápis daquelas latinhas de alumínio, de leite ninho, né, que você fala? Não, é de cerveja, refrigerante, os lacres, né? Porque falou lápis e lata de alumínio, é aquela de leite ninho, né? Não é alumínio. Não, E bliss são as embalagens internas dos remédios. E notas fiscais, quando você não põe o CPF, também a gente está aceitando como doação. Atendimento fraterno, se a pessoa quiser conversar, se não está com algum problema. A gente pede para chegar meia horinha mais cedo. Nós chamamos de atendimento fraterno. Livros, nós temos livros seminovos na nossa estante ali, é R$5 cada um. E tem a biblioteca que você pode retirar e depois devolve. E o Evangelho no Lar, acho que todo mundo aqui está fazendo, né? Elaine, tudo bem? Todo mundo está fazendo Evangelho. Começou, Olga? Você já tinha Evangelho, né? Comecei. Então, acho que não tem nenhum novo aqui hoje. O Carlos já é muito antigo, hein, Carlos? Você já é velhinho, você. Então, são essas. Vamos, então, fazer nossa prece de abertura e depois nós vamos chamar a nossa palestrante, né? Então, nesse momento, deixa eu apagar aqui para ficar mais... Nesse momento, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. E assim, então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer por mais esta oportunidade de nós podermos nos reunir aqui hoje. Nós vamos ouvir uma palestra edificante, que vai nos acrescentar bastante conhecimento através da nossa palestrante. Ela se propôs a vir até aqui para nos passar esse texto. Ela estudou, leu vários livros, então esse conhecimento vai ser nos passado.
Então, nós agradecemos muito a palestrante de hoje, pedindo boas vibrações do plano espiritual para Inês, e agradecendo também a equipe do Socorro Espiritual e do Dr. Bezerra de Menezes. Os homens estão fazendo a nossa oração universal para a melhor harmonização entre nós e o plano espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nesse momento, nós vamos pedir para Inês, por favor, tudo com todo o teu, não pode levar para casa. Deixa isso aí. Até muita gente Bom, gente, como já foi anunciado, a gente vai estar vendo o capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que todo mundo conhece, pela inspiração de Emmanuel. Fantástico, né? Não tem nada melhor do que escutar as palavras de Emmanuel. E para que vocês possam me acompanhar, já que eu não sou muito boa com negócio de computador e tudo mais, até dou as minhas quebradinhas de galho. Se vocês puderem dividir, não sei se vai ter essa questão. Ah, sei. Ó, vai passando. É isso, vai passando. Eu vou pôr. Daí passa para lá também, por favor, muito obrigada. Porque às vezes quando a gente lê o texto, não faz. Obrigado. Não faz honra, não honra o próprio Emmanuel, né? Porque passa uma palavra, fala meio depressa. Assim vocês têm acesso ao texto. Tem mais aí? Peraí. Deixa eu ver. Tem mais uma. Sobrou, caiu, sobrou, caiu. Ficou uma só com a parte de trás. Essa com a parte de trás. Ó, gente, nem na copiadora eu não serve. Você quer arrumar? Se tiver sobrando, Tem uma aqui, ó. Tem. Não. Essa saiu ao contrário, então eu guardei para mim. Mas tudo bem que eu tenho ele aqui também. Se pudesse fazer assim, né? Colocar ali, seria ótimo. Mas assim também, cada um lê o seu, né? Então vamos lá. Eu vou começar lendo o texto e fazer um comentário sobre o que Emmanuel está vendo. Eu vou pôr a lupa, tá bom? Para a gente entender, né? O significado da letra, tá bom? Bom, os vivos do além. Então a gente vai começar já fazendo uma pergunta. Você tem certeza que você está vivo? Está vivo? Todo mundo aqui acha que está vivo. Não, estou vivo mesmo. É, sim. Vamos ler então o que o Emmanuel diz sobre a vida. A vida que é uma só, hein? Ela é uma só. A gente encarna e reencarna várias vezes. Nasce, vive, morre, renasce, sempre aprendendo. Essa é a lei, né? A vida é uma só. Então vamos lá. Começa assim, com as palavras do apóstolo Lucas, tá? Retratadas no capítulo 9, versículos 30, e aqui no texto do Emmanuel. E eis que estavam falando com ele dois varões. Varões são homens, né? Que eram Moisés e Elias. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Então, essa fala de Jesus, que está aqui em Mateus, ela é um pouquinho mais comprida, tá? E eis, eu vou falar a fala toda. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias.
quais apareceram com glória e falavam da sua morte, da morte de Jesus. Eles estavam confabulando sobre o que viria a acontecer com Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Essa passagem bíblica traz uma grande e importante lição para o mundo cristão. É o encontro de Jesus no Monte Tabor com Moisés e Elias. Isso retrata a transfiguração de Jesus. Jesus, nesse momento, estava... na verdade, foi um momento em que ele vinha com seus apóstolos e pararam para descansar no Monte Tabor, antes de continuar a peregrinação para fazer as suas falas, as suas palestras, levar a boa nova. Nesse momento, eles pararam para descansar, e enquanto os apóstolos tiravam uma sonequinha, Jesus se afastou um pouquinho. E o que aconteceu? Ele se ligou com o plano maior, com a espiritualidade. É a transfiguração. Os apóstolos que acordaram viram que Jesus se modificara. O rosto dele transcendia em luz. E ao lado dele havia duas figuras gloriosas, Moisés e Elias. Mas, gente, Moisés e Elias já estavam desencarnados há muito tempo. O que aparecia ali era uma visão espiritual. E Jesus conversava com eles. Na passagem dessa transfiguração no Tabor, aconteceu para que os discípulos de Jesus presenciassem toda a glória do Cristo. Cristo não era só aquele corpo que eles estavam acostumados a ver. Eles já tinham visto milagres, eles já tinham ouvido palavras e lições maravilhosas que contavam sobre o Evangelho, a Boa Nova, o plano espiritual. Mas, de repente, Jesus era quase um santo em luz, porque ele estava sintonizado com o plano maior. E tanto estava que ao lado dele tinha uns mortos, tinha uns desencarnados, Moisés e Elias. E ele estava conversando com eles. Por quê? O que eles tinham para aprender com aquela experiência maravilhosa, né? Para isso aconteceu, ou isto aconteceu, para que eles pudessem confirmar a origem divina de Deus, de Jesus, e a sua origem divina, filho do Pai, né? Fortalecendo-lhes a fé e a perseverança na continuidade do colégio evangélico. Esses apóstolos iam sofrer muito para levar a boa nova. Iam ser martirizados, iam ser xingados, apedrejados e até decapitados. Gente, quem é que ia continuar numa missão que oferecia a morte? Eles precisavam saber que a vida continua após a morte. E ali estava Moisés e Elias, vivos, conversando com Jesus. Imaginem a decepção e a dor de seus fiéis seguidores, seus apóstolos, diante da cruz humilhante, da morte dolorosa, do mestre que em toda a sua vida só exemplificou o amor. Ele, que nunca tinha feito nada, que nunca tinha ido contra nenhuma lei de Deus, pelo contrário, ele trazia a lei de Deus, e foi crucificado entre dois bandidos, e foi preterido a Barrabás. Eles precisavam ter muita consciência de que a vida continua e que Jesus era realmente o Filho de Deus.
para poderem acreditar nisso e suportarem com fé, força e perseverança a fidelidade ao Pai. Como Jesus conservou do berço a cruz humilhante. Então vamos lá. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas, quer dizer, saídas, vindas da esfera invisível, de que o sepulcro, o túmulo, é a porta de acesso. Quer dizer, a vida após a vida. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. A gente lembra do caso do homem obsidiado, né, que Jesus chega perto dele e diz: qual é teu nome? Ele diz: Legião, porque somos muitos. Né? Da mulher hemorrágica, né, que tocou o manto de Jesus, e por aí vai. Então havia... Jesus tinha comunicação com o plano espiritual, assim, como é que você chama? Vem cá, vamos conversar, vem aqui comigo. Enquanto a gente pede a Deus que nos afaste os obsessores, Jesus nos acolhia de braços abertos. Esse era o Jesus, nosso mestre, a quem amamos profundamente. Né? Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Pronto, o cérebro humano, interesseiro, materialista, falou: ó, daí é o diabo. Aí apareceu o diabo, Satanás, Nosferatu, e a gente pode ter um monte de nome, tudo imaginação, tudo ilusão, porque na verdade nós espíritas sabemos que o mal é apenas um grande buraco negro de ignorância, porque aonde entra o amor, a luz ilumina. Não existe mais não. Né? Então, continuemos. Entretanto, ao longo dos séculos, escolas religiosas, como nos diz o texto, buscavam sutilezas teológicas para justificar, na verdade, benefícios em causa própria. As religiões em geral, né, gente? Toda religião que fala em Deus é uma boa religião. Cada um faz o caminho, o curso que precisa. Porém, quando se divide de só a minha é boa, e principalmente os objetivos não são exatamente a melhora moral da humanidade ou dos seus seguidores, mas interesses de poder, de materialidade, ganância por terra e territórios, aumentar o seu poderio, aí é complicado, né? Porque esses benefícios não são para a alma, são só para o corpo, que todos sabemos é transitório, é ilusório, é prazer imediato, né? Mas continua. Aqui se fala de interesses mundanos, sem base séria, nos ensinamentos de Jesus. Que foi justamente o que ele veio trazer, o amor, o perdão, até mesmo para os inimigos. Olha, hein? Numa época em que cortava a cabeça, né? Fácil a missão dele, só Jesus, né? Interesses como exercer poder, ganância e vaidades, né? Bom Senhor, né? Este é o grande símbolo, filho do Malá, daquela outra, né, seita. Gente, o que vale é a mensagem, não o mensageiro. Ninguém mata um carteiro porque a notícia que está dentro da carta é ruim, não é? Então, homem é homem em qualquer lugar, e mulher também, né? Claro. Tá? Ser humano é ser humano. Não se pode confundir. Só Jesus, que na transfiguração mostrou sua origem de vida. Asseguravam
inclusive, que o Evangelho não apresenta bases, o Evangelho de Jesus, que é a base de todas as religiões cristãs. Então qual é a diferença entre elas? O olhar. O olhar. Na religião católica, por exemplo, eu fui católica há muito tempo, meu pai foi seminarista, era para ser padre, tá? Mamãe era espírita. Na religião católica, por exemplo, Jesus morreu na cruz para que seu sangue apagasse os nossos pecados. Gente, ninguém apaga o pecado de ninguém. Tudo bem, a pessoa acredita e acha que está bom, ama Jesus, já está no lucro, certo? Mas a gente nós adotamos uma religião, que na verdade só é religião porque nos liga a Deus, né? Mas temos o nosso próprio olhar, em que a verdadeira religião, a verdadeira fé, é aquela que é capaz de enfrentar todas as épocas da humanidade com razão, com reflexão. A nossa religião espírita, ela é evolutiva, sem perder as suas bases, né? Que é o Evangelho de Jesus. Mas aqui nós então estamos falando que essas religiões mais sectárias, só a minha que é boa, só o meu olhar é que serve, né? Elas achavam que só elas tinham a base certa, que só o olhar delas era o certo. Né? No Tabor, os apóstolos testemunharam Moisés e Elias conversando com Jesus, e eles estavam desencarnados, porém vivendo no além. E os apóstolos os viam vivos lá no além e vivos ali com Jesus, né? Quer dizer, era o encontro do que é temporal, que era o corpo físico de Jesus, que estava ali transformado, transfigurado, com o que é imortal, a alma que sobrevive após a morte, Moisés e Elias. Né? Fato esse que ficou gravado e reportado não apenas em Lucas, mas também em Marcos, Mateus e em uma epístola de Pedro, capítulo 1, item 16, versículo 16. Aqui, porém, trata-se, quando a gente está falando do momento de transfiguração de Jesus, aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento. Não vemos qualquer demonstração diabólica. Os que estavam ali estavam mais para santos do que para diabinho, vamos combinar. E sim, dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos, está no papelzinho de vocês, e não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades. A conversa ali não era trivial. Ninguém estava falando da vida de ninguém. Quando a gente se junta, né? Muito bem. Não está falando de generalidade. Porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus lá sobre o monte foram devidamente identificados na própria pessoa também. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo ou de um santo qualquer, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida, né? De uma forma ou de outra. A gente sabe da nuvem de testemunhas, né? Segundo o apóstolo Paulo, que nos acompanha. Então, o que fazemos quando ninguém está olhando? Cuidado. Abram os olhos da alma, porque está assim, ó, de gente esperando sintonia para juntar as ideias. Né? Aliás,
São muito conhecidas as interações de Jesus com espíritos denominados endemoniados, conversas onde o mestre dos mestres, usando sua sabedoria divina, converte espíritos perturbados, aliviando os padecimentos de infelizes obsidiados. Eram chamados demônios pelas autoridades sacerdotais, pelos, aqueles que davam mais valor a vestes, a ritos, a altares de pedras, estátuas e por aí vai, os sacerdotais, como instrumento de dominação pelo medo sobre os povos menos favorecidos pela sorte e fragilizados pelas duras condições de vida que enfrentavam naquela época. Gente, não tinha nem aspirina para dor de cabeça. A vida não devia ser fácil lá. A personificação do mal através do mito de Satanás viralizou nas mentes simples e ignorantes através do dogmatismo autoritário. Acredita porque é assim, eu estou dizendo que é assim, das religiões sectaristas que separavam as pessoas. Eu sou cristão, aquele lá não serve porque ele é, sei lá, de uma outra religião, e algumas religiões são até demonizadas até hoje por ignorância, sabemos isso. Religiões que impunham regras absurdas, os dogmas, do crer ou é excomungado, ou até ser morto. Como no período da Inquisição, séculos 13 e 14, onde a caça aos hereges, quer dizer, aqueles que não eram da religião que estavam no poder, eram considerados hereges infiéis. Matou milhões na fogueira, nas tochas humanas. Vamos falar de morte, vamos falar de vida. Movimento esse da Inquisição, que começa como religioso, mas que tem raízes fortes na política. Jesus veio trazer o amor ao próximo, o perdão indiscriminado e lançar as sementes do reino de Deus no terreno obscuro e desavisado, para não chamar de ignorante, que fica meio pesado, Mas a gente sabe que ignorante é que ignora, só isso, Desavisado do coração humano, só isso não já é um monte. A ignorância é um caminho tortuoso, até o aprendizado. A doutrina espírita, que foi lançada pelo Espírito da Verdade no livro Dos Espíritos, por Kardec, em 1857, como todos sabem, explica sem reservas a interação entre os vivos na carne e os vivos do além, presente desde sempre nas duas esferas da vida. Vejam que no episódio da transfiguração de Jesus, os fatos são claros e o objetivo transparente e fundamentado. Agora a gente sabe por quê. Passou-se entre homens e espíritos, tendo Jesus como elo de ligação entre os dois planos da vida. E foi isso que ele fez o tempo todo. Ligou a humanidade ao reino dos céus, às leis de Deus. No livro O Evangelho por Emmanuel, capítulo Acendamos a Luz da Vida, lê-se: não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre, no nosso corpo. Quem diz isso? Emmanuel. E em Lucas
9:59, quando Jesus diz a um rapaz para segui-lo, para largar tudo e segui-lo, e o rapaz diz assim, peraí só um pouquinho, que eu preciso enterrar meu pai. O que Jesus respondeu? Deixa que os mortos Deixar os mortos enterrar seus mortos, tá? Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E também na parábola do filho pródigo, quando o pai recebe o filho pródigo acabado, empobrecido, culpado, e o pai o recebe com uma festança, o filho que tinha sempre ficado ao lado dele diz, pai, eu sempre estive aqui, eu sempre te ajudei, sempre te apoiei, você nunca separou um cordeiro, nunca cevou um cordeiro fazer um churrasco com os meus amigos. Eu não sou palavra churrasco, mas era por aí, tá? Aí a gente fala, nossa, ele tem razão. Mas aí o pai, na sabedoria dele, disse, esse filho estava morto. Ele estava perdido no seu caminho, por isso ele está onde ele está. O que eu estou comemorando não foi o que ele fez, mas o que ele está fazendo hoje, voltando humilhado, humilhando-se. Ele não precisa ser humilhado. Então ele vai até o filho, ele não espera que o filho venha, ele vai até o filho e na frente de todos que estavam ali para recebê-lo, que ele havia convidado para isto, ele o abraçou e o aceitou, para que todos o aceitassem como ele o havia convidado. Isso serviu de lição para todos nós. É mais uma passagem da vida do Mestre para nós, né? Deixa eu continuar aqui. Quando Jesus diz, deixa os mortos enterrar os mortos, ele está esclarecendo que todo aquele que valoriza mais as coisas materiais, como os rituais e os dogmas, por exemplo, já morreu espiritualmente. Já não cultua mais o sagrado dentro de si. No livro Em Louvor da Vida, psicografado por Divaldo Franco pela inspiração do Lorival Perry-Chefali, Os Vivos do Além, você vê, é o mesmo tema do livro do Emmanuel. Constata-se. Observar a vida, diz o Chefali, observar a vida do ponto de vista eterno, da sua origem divina, que é o seu estado natural, primitivo, portanto a vida espiritual, deve ser construída, a vida espiritual deve ser construída sempre, desde aqui, é aqui e agora, é nesse momento, é no próximo pensamento. Porque o agora pode ser a nossa última hora. E não que a gente vai desencarnar, não é isso. No primeiro exemplo era, aqui não. No segundo exemplo, a última hora, os trabalhadores da última hora, somos nós, agora, nesse momento. Não perca esta hora, porque ela é tão importante quanto todas as outras que virão daqui para frente. Desde aqui, na Terra, e também no plano espiritual após o desencarne. E finaliza. Sob a ótica espírita, desaparecem os limites intransponíveis entre espírito e matéria, entre vida e morte. Muda tudo. E as palavras do Cristo se ampliam para perspectivas infinitas, que é a nossa imortalidade. Quando ele diz, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. A vida plena é aquela que inclui a vida espiritual. E a gente pode resumir em consciência pacificada. Porque se as leis de Deus estão na nossa consciência, como a gente aprende, e estão, que é aquele instintozinho que incomoda quando a gente pisa fora do quadrado certo, né? A gente fala
fala, não sei o que está acontecendo, eu estou tão incomodada. Para e pensa, reflete. E se você quiser fazer alguma coisa e não sabe se está certo, consulte o coração. Eu vou ficar com o meu coração em paz, com a minha consciência em paz? Ouve a tua consciência, ela nunca erra. O coração às vezes é apaixonado. Quer dizer, de nada adianta permanecermos enclausurados no egoísmo, no orgulho, na ânsia de ter, ao invés de procurarmos ser melhores a cada dia. Inimigos íntimos esses que nos mantêm mortos de espírito, porque distantes do sagrado que há em nós. Sempre que nos afastamos das nossas origens divinas, sempre que nós pensamos diferente de Jesus e Deus, a gente erra. O que Jesus faria? Será que o Pai lá em cima está preparando um novo plano reencarnatório para mim? Porque todos nós temos um longo passado na nossa frente. E termino, minha gente. Aproveitemos o tempo que nos é dado na Terra para apagar o mal, realizar o progresso e arrumar o que está desorganizado em nós. Nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis. Vamos ter um bom olhar para nós mesmos, porque se Jesus nos ensinou o perdão, vamos começar com a gente mesmo. Errei, tá bom, lá atrás, mas agora não sou mais assim, como filho pródigo, certo? E como ninguém dá perdão, amor, o que não tem, a gente precisa começar a cultivar em nós mesmos, né? O tempo desperdiçado não volta. E novas oportunidades de redenção podem demorar séculos para retornar. Quando é que a gente vai... o Chico Xavier não deixou o Emmanuel curar o olho dele. Falou, não, deixa assim, porque essa dor eu já conheço. Ah, mas então a gente não deve ir ao médico? Não. Ninguém disse isso. Quem é Chico Xavier aqui? Então trata de ir ao médico, trata de se curar, porque se Deus permitiu o avanço da medicina, inclusive para as doenças emocionais, mentais, psiquiatra. Eu não falo psiquiatra porque eu sou doido. Você é doido de não ir no psiquiatra se você estiver doido. Né? Então, primeiro, tudo aquilo que a gente tem acesso, que está mais próximo de nós, inclusive a nossa consciência, partindo da nossa consciência. O tempo desperdiçado não volta, a gente já viu, então temos que fazer aqui agora o que for melhor para nós e para o mundo que está, o mundo que a gente habita. Né? Ali a gente tem o meio ambiente e tudo mais. Tudo que fizermos de útil e de bom retornará com certeza, na forma de benefício, mas na hora de Deus. Não adianta dizer, mas eu estou vendo tanta gente fazendo coisa ruim aí. Então, você não é tanta gente. Nós somos filhos únicos de Deus. Faça aquilo que você quer fazer. Porque às vezes a gente faz mais o que a gente não queria fazer e esquece, não dá tempo da gente fazer o que a gente realmente gostaria de ter feito. Né? Pensemos um pouco sobre isso. O tempo é nosso amigo. Confiemos. É muito melhor o amanhã para quem confia nele desde hoje. O que vocês acham? E aí a gente termina, né? Como a gente começou. Você está viva? Ou está só no mundo andando por ver andar os outros? Fazendo parte da grande multidão. Olha a imagem mental. Uma grande multidão saindo de uma nuvem, como se fosse uma sombra, e o sol está lá na frente, o nascer do sol. E a gente olha para ele e fala, eu quero me aquecer, é lá que eu quero chegar.
É para lá que estamos indo, todos nós. E agora que a gente se conhece, vocês ganharam mais uma caminhante com vocês, que sou eu, se me aceitarem. Muito obrigada. Parece que a gente tem perguntas, pode fazer isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu souber. Foi bom assim? Foi clarinho? Foi ótimo. É bom para a gente refletir mesmo se nós estamos realmente vivos, né? Se nós estamos fazendo as nossas ações, as coisas que nós devemos fazer ou não. É para isso que a gente estuda, ler. Não percam a oportunidade de ler. Caiu na minha mão um livrinho assim, bobinho. Sabe? Comecei a ler aquele livro espírita no começo, às vezes parece meio bobinho, né? Falar, isso eu já sei. Aí isso eu já sei. Aí só estão preparando o cenário. E falava sobre filhos adotivos. E tinha uma frase ali que eu tenho um neto adotado, né? E por isso que eu catei ele dos livros usados, lá paguei R$5. Então, aí eu falei, deixa eu ver se tem alguma novidade. Gente, sempre tem. Estava escrito assim, todos nós somos adotados. O pai nos manda para as famílias cuidarem da gente, para que a gente tenha um princípio, né? Um exercício de vida, quando a gente ainda é muito frágil, etc. Mas todos nós somos adotados, porque o verdadeiro pai é Deus. Achei lindo. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Bom, é isso aí. Amiga, você quer a prece? Muito bem. Ela está dizendo que às vezes os familiares São mais carnais do que espirituais. não tem nem laço espiritual. Foi perfeito. Às vezes eles estão ali para a gente superar alguns desafios, né? Algum resgate, mas às vezes não tem laço espiritual mesmo, né? É isso que ela está falando. Está no capítulo Pai, Pai, Mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, e fala sobre a família carnal, família dos laços de sangue, e a família espiritual. Porém, a gente sabe que não existe nada preto no branco quando se trata da espiritualidade. Tudo pode acontecer, até nada. A gente fica parado no meio do caminho, marcando o passo. Não volta para trás, mas fica marcando o passo. Agora, em geral, via de regra, os filhos e os pais têm um histórico que os atrai. Não precisa ser de outras vidas que tenham convivido, mas de sintonia. Porque as reencarnações são sempre para o avanço, a melhora do ser. Então, às vezes, determinada família, determinados irmãos, determinados amigos são importantes na evolução daquele ser. Tá? Vocês podem perceber que é por isso que nasceu a expressão ovelha negra. Sempre tem um que é o mais difícil. Eu tenho certeza que muitas mães aqui já pensaram em quem é o mais difícil. E é esse que a mãe e o pai normalmente mais se identificam. Aí os outros falam assim, é o preferido, né? Ou a preferida. Na verdade não, é só assim que não é. E a vontade de ajudar, e sabem que vieram com aquela missão. É o momento em que nós somos anjos da guarda. Somos o próximo do nosso próximo. Vamos orar? O momento do passe se aproxima. Aproveitemos essas energias maravilhosas que essa casa tão grande, tão imensa na espiritualidade nos proporciona. Vamos buscar uma posição confortável em seus lugares, descruzar braços e pernas para que não haja pontos de tensão em nosso corpo e essa energia, esses fluidos salutares possam nos encharcar desde o corpo até a alma. Vamos nos abrir e nos colocar nas mãos do Pai,
e pedir a Jesus que na sua graça, com as suas lições, nos abençoe mais uma vez. Que possamos levar aos nossos lares e a todos os lugares aonde formos essa luz que recebemos aqui. Esse sol que raia no nosso amanhecer, no amanhecer da nossa alma, nos tornando mais vivos, mais ativos, melhores a cada dia. Que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou quando nos deu as leis de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz e que principalmente a paz de Jesus nos acompanhe a todos. Graças a Deus.